Estamos começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, aqui pela Boas Novas, entrando na sua casa. Hoje você vai aprender demais sobre a Bíblia, na nossa série de personagens da Bíblia. Toda terça-feira fazemos isso, para você aprender um pouquinho mais, se inteirar dos personagens. E hoje nós vamos voltar um tempo nos primórdios, lá em Gênesis. Vamos falar sobre o terceiro e o quarto habitante, vamos dizer assim, na Terra, os dois primeiros homens a nascerem de um parto normal. Você sabe quem foi? As primeiras pessoas a nascer de um parto normal não foi Adão e Eva não, queridão. Um foi de palavra e o outro foi de costela. O parto normal, Caim e Abel. Vamos falar sobre eles hoje, a importância deles na Bíblia, porque são lá, que lições podemos tirar até nos dias de hoje sobre aquilo que nós lemos sobre Caim e Abel. Você pode participar com a gente aqui no Antenados, pelo Twitter, internet ou ligando para cá, enfim. Todos os meios de participação e interatividade estão inscritos aí na tela. Participe conosco, vai ser um prazer ter você, a sua audiência. E hoje está muito bom, os pastores aqui vamos conversar, gente. Você tem que abrir sua Bíblia aí. Eu sempre falo, terça-feira é o dia de aprender. A nossa EBD do Antenados na Geral é a terça-feira. Abra a sua Bíblia aí, vai aprender um pouquinho com a gente. Recebo ele que é pastor, ele também é escritor e professor de Novo Testamento e Teologia Geral, também pesquisador nas ciências humanas. Pastor Ailton Bezerra, bem-vindo ao Antenados na Geral, pastor. Muito bom, André, muito bom poder estar aqui mais uma vez nessa grande escola, nesse grande ensinamento, e poder compartilhar aqui os debatedores e esse tema tão importante. Caim e Abel tem história de conflitos familiares, tem história de oferta, dízimo, né, entrega ao Senhor, tem questões de inveja. Eu quero até deixar uma coisa importante aqui, porque a inveja é um dos fatores que mais impede ou atrapalha os relacionamentos interpessoais. E Provérbios 14:30, a Bíblia fala o seguinte, que a inveja é como podridão nos ossos, ou seja, dá um efeito psicossomático direto na vida daquele que é invejoso. Então que você que está assistindo aí esse debate, logo agora nesse início, que você ter inveja de alguém, trabalhar isso dentro de si, no seu psiquismo, para você ter saúde e não podridão nos ossos. Deixa você cair aí, crente. Também recebo ele que é pastor, membro da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, também coordenador do Seminário Betel, pastor João Fraga. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Privilégio estar novamente aqui nesta casa, uma alegria voltar aqui novamente, poder colaborar com vocês neste programa. Dá para você aprender muita coisa de Caim e Abel. Com certeza, sim. A gente acho que o pastor Ailton também falou já alguns tópicos que a gente vai tocar aqui. E é interessante isso acontecer tão cedo na história, né, dos homens também. Já, vamos dizer, além, eu falei no começo que é o primeiro parto natural, mas também temos aí o primeiro homicídio. Tem muita coisa que acontece bem cedo mesmo na vida de Caim e Abel. Sim, né? Mas nós precisamos entender por que ele tomou aquela atitude. Aquela ação de Caim tem incontestavelmente um cunho espiritual muito acentuado no que ele fez ali. Para mim, Caim representa a mente espiritual. Isso é muito evidente. Abel representa a mente espiritual. Abel representa a mente espiritual. Caim representa a mente carnal. Está forte hoje aqui. Obrigado, pastor. Vamos falar muito ainda. Também recebo ele que é pastor na Assembleia de Deus, Campo Grande, Ministério Unção e Fogo. Também é teólogo e conferencista, pastor Marcos Santos. Bem-vindo ao Antenados na Geral, pastor. Obrigado mais uma vez estar com vocês aqui. É um prazer imenso e falar sobre um assunto muito importante, um leque que é Caim e Abel. Hoje um debate vai ficar cerrado aqui. Seja bem-vindo, pastor, mais uma vez aqui. E para fechar, também recebo ele que é teólogo e pastor da Assembleia de Deus em Santa Cruz, pastor Reginaldo de Sá. Pastor Reginaldo, bem-vindo aí ao Antenados na Geral. Obrigado. Eu quero também agradecer em nome de Jesus pela oportunidade, por estar aqui conhecendo a nossa casa, já que sou um dos pioneiros também da Assembleia de Deus ali na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E dizer que é muito bom estar aqui para aprendermos junto, né, com vocês. Sua casa, você seja sempre bem-vindo aqui com a gente. Você que está aí nos assistindo também vai participar respondendo a nossa enquete. Agora, você vai ter que responder a verdade, tá? Não pode mentir não, que aí já tá feio o negócio. Você já invejou alguém? Eu pergunto pra você, eu não vou responder porque eu sou apresentador, tá? Então eu não preciso. Você já invejou alguém? Vote sim. Ou vote não aí pela internet, pelo Twitter, qualquer maneira você pode votar, porque vamos falar de uma história aí de inveja também, contamos aqui no começo. Talvez seja
o valor negativo que a gente mais tire dessa história, a questão da inveja, onde a inveja pode levar um homem, é na história de Caim e Abel. E eu também quero falar logo no começo do Antenados, você que está assistindo a gente agora e sempre assiste diariamente, torne-se o semeador da Boas Novas. Você está acompanhando a campanha aqui de semeadores que nós fazemos. É uma pessoa que ajuda, que contribui, que ora, que assiste a Boas Novas aqui. Para se tornar um semeador é muito fácil. Ligue agora aí para 0 operadora 21 2112 6300 ou acesse o nosso site para saber um pouquinho mais. Você se tornando semeador todo mês, recebe aí na sua casa um brinde, uma revista Semear, para aprender o que nós fazemos aqui na Boas Novas, tá bom? Espero que você se torne semeador e contando aí com a sua audiência. Pastores, uma coisa que eu achei interessante, até pesquisando e conversando, é o quanto muitas pessoas que se dizem crentes, cristãos ou católicos, cristãos, vamos dizer aqui no Brasil, não acreditam que a história de Caim e Abel, até de Adão e Eva, foi realmente verdade, foi algo assim. Não, isso aqui é uma coisa lúdica para se passar valores, porque como é que pode o cara sair daqui, Adão e Abel, e matar o irmão e tudo mais? Caim e Abel realmente existiram como homens, não existiram como homens na terra. E eles nasceram quando ainda Adão e Eva estavam no paraíso ou depois do pecado? De onde vieram Caim e Abel? Qual foi a infância deles? Ainda estavam no paraíso ou já tinham sido expulsos, Adão e Eva, quando eles nasceram? Bom, a ideia que nós temos, biblicamente falando, em Gênesis 3, versículo 24, 23 e 24, é que Adão e Eva são expulsos do paraíso devido ao pecado. Diz a palavra de Deus que o Senhor colocou uma espada, refulgente, querubins, para guardar o caminho da árvore da vida, para que eles não retornassem. E se eles voltam e tomam da árvore da vida, sem a graça de Jesus, se tornariam como o diabo, sem solução e sem perdão. Então, a ideia do nascimento de Caim e Abel se dá posteriormente. Não há cronologia exata, nós não trabalhamos... não dá para entender ou mensurar o kairós de Deus, a cronologia exata em vários fatos da Bíblia. Todavia, a ideia bíblica que se dá é que Caim e Abel nasce posteriormente à queda, né? Não que eles sejam fruto do pecado, porque Santo Agostinho ele tentou defender essa ideia, tomando base Salmo 51:5, quando Davi fala assim: iniquidade me concebeu minha mãe, eu fui gerado em pecado, né? Na verdade, eles não são fruto de pecado. Eles são fruto de algo que Deus já tinha dito em Gênesis 1:28. Crescei-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, Adão e Eva obedecem essa premissa que já estava dentro da anatomia do próprio ser. Ele descobre o prazer, ele descobre a sexualidade, enfim. Só que eles pecaram, transgrediram o propósito eterno. E Caim e Abel nasce dentro de uma visão natural dos acontecimentos. Todavia, o pecado entra devido, como o próprio pastor ele falou, João Fraga, a questão, essa representatividade que o pastor João Fraga levantou simbolicamente, na teologia é interessante, Abel com a mente de Deus e Caim com a mente carnal, é verdade, e talvez seja por isso, André, que alguns teólogos possam tentar a ideia de dizer que seria algo lendário ou tipológico. Na verdade não é. A minha visão bíblica, teológica, é que Caim e Abel são seres reais e não imaginários e não fictícios. Por quê? Jesus em Mateus 23:35, quando ele fala para os fariseus, ele fala assim: olha, o sangue de Abel clama até hoje contra vocês, né? Vocês mataram, eu enviei profetas, sacerdotes, eu enviei tanta gente, vocês mataram, e assim vocês vão fazer sempre, né? Aí ele chama de raça de víboras, fala aí de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ou seja, o sangue de Abel, ele vem clamando, e Jesus narra Abel. Em Hebreus 11:4, Abel é citado não como personagem fictício, mas como um personagem histórico. Hebreus 11:4 diz o seguinte, que pela fé Abel obteve maior testemunho do que Caim, porque ofereceu algo superior do que, ofereceu algo superior a Deus do que Caim, né? E ele dá testemunho mesmo depois de morto. Então, ele não é um personagem fictício, é bíblico, é o neotestamentário, é veterotestamentário também, ou seja, no Antigo e Novo Testamento nós temos os personagens, tanto Caim quanto Abel. Existe uma ação de alguns, e a gente leva isso para o lado espiritual, de que tentar colocar a Bíblia, a palavra do Senhor, como não existente.
Né? Nós temos obra de ficção. Algo de ficção. Muitas pessoas leem a Bíblia e não acreditam. Daqui a pouco vamos dizer que nós viemos do macaco, e vão firmar isso e vão achar isso dentro só falta achar isso dentro da Bíblia. E quando na verdade nós viemos dessa geração de Adão e Eva, e as pessoas tentam colocar isso aí como algo fictício. E realmente isso tem sido, para muitas pessoas, uma confusão terrível. Uma confusão terrível. Ainda bem que hoje tem um debate sobre Caim e Abel, e nós podemos dizer que somos apostamos e temos a certeza de que a palavra do Senhor nos ensina que existiu Adão e Eva, existiu o paraíso, existiu toda essa condução para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Agora eu quero trazer algo acerca de Caim tão interessante, que Caim veio depois do pecado. Então manifestou-se aí, na grande verdade, uma grande luta em que nós hoje vivemos. É uma questão de escolha, né? Caim escolheu o lado errado e Abel escolheu o lado certo. É uma questão realmente de dedicação e escolha. Então, quando nós olhamos para a vida de Caim, nós aqui em off estávamos até brincando, onde estão os Caíns de hoje, onde tem encontrado, procura dentro da igreja os Caíns, e que na verdade existe. A gente vê aí, está claro, e quando a gente começa a analisar essa questão, é uma questão de escolha. Caim escolheu o lado errado, o obscuro da vida, e começou a viver aquilo ali. E eu vejo hoje as pessoas tomando o mesmo caminho de Caim, tomando uma posição errada, tomando uma atitude errada, escolhendo os seus sacrifícios de maneira errada. E muitas das vezes essas pessoas, ela se coloca numa posição com relação a posição de Caim, que ela vem atropelando ministério, pastores, igreja, e aí vai sucessivamente, e realmente hoje nós estamos enraizados no nosso meio bastante Caim, e nós precisamos hoje despertar para os Abéis da vida. Deus está nos despertando para os Abéis. Cadê o Abel da vida? Cadê você? Acorda, precisamos acordar e oferecer um sacrifício genuíno ao Senhor. Que as pessoas hoje estão trocando, é uma moeda o Evangelho hoje, né? E a gente precisa tirar essa moeda. Por isso Caim pecou, querido. Porque Caim não estava preocupado com Deus. Caim estava preocupado com ele. Ele estava no mundo carnal, preocupado com o seu bem-estar. Abel não. Abel estava preocupado em dar o melhor para o Senhor. E quando nós nos preocupamos em dar o melhor para o Senhor, nos tornamos verdadeiramente um Abel na terra. Pastor João, uma coisa que eu acho interessante de ler essa história, a gente está ouvindo agora, me vem à mente, de fato Abel foi o primeira vítima de perseguição de pessoas que... Porque o que eu estava vendo assim, Caim não matou Abel porque ele não gostava do irmão, porque ele tinha um divergente. Não, porque Deus escolheu o sacrifício de Abel. Então, a gente vê muito hoje em dia isso. É uma perseguição. É como se, enfim, se perseguiu. Deus escolheu aquele cara, levantou aquele cara e tal. Vamos matar ele. Não porque a gente odeia ele, porque ele estava levando a palavra de Deus. Foi um pouquinho isso que aconteceu. Caim matou Abel não porque ele odiava Abel, porque Deus tinha escolhido Abel. Caim e Abel são duas figuras, dois personagens na palavra que realmente até se tornaram um assunto assim, bastante, na ótica de alguns, um assunto controvertido, um assunto complexo, mas para mim é muito claro. Primeiro, para mim a Bíblia é inquestionavelmente a palavra de Deus. Infalível palavra de Deus, minha única regra de fé e prática. É o primeiro ponto que eu quero salientar. A teologia, todo o contexto teológico, tenta explicar Deus. A teologia é a ciência de Deus em relação ao homem e ao universo. Ela tenta explicar Deus. Então, se nós formos rebuscar aqui, dentro da teologia, as explicações sobre Caim e Abel, nós temos um universo infindo. Quero voltar ao meu escopo inicial. Repito, para mim, Abel representa o homem espiritual, o homem transformado, o homem regenerado, a mente espiritual. Abel. Caim, para mim, representa o homem carnal. Eu fico com a afirmação do meu velho mestre, Dr. Russell Shedd. O problema ali, o assassinato foi premeditado, ele premeditou porque a sua mente era totalmente carnal.
Então, como é que eu aplico isso nos dias de hoje? Nós temos muitas pessoas dentro das igrejas, seja a Igreja Batista, Assembleia de Deus, presbiteriana, metodista, que estão lá, pertencem à igreja, desceram as águas batismais, mas não foram regeneradas. Então vamos ao grego. A palavra arrependimento no grego é metanoia, significa mudança de mente. Realmente, concordo com os meus colegas, os pastores que aqui estão, nós temos hoje dezenas e talvez centenas de Caíns nas igrejas. Pessoas que são membros da igreja, dizimam, não foram regeneradas. São pessoas, para mim, igrejificadas. Há uma terminologia que ela aparece apenas no inglês, que diz pessoas igrejadas. Não pessoas verdadeiramente, genuinamente regeneradas. A palavra regeneração no grego é anagnesis, nascer segunda vez. Se não houver troca de mente, se não houver uma mudança, uma experiência real com Jesus, eu vou continuar sendo um Caim, invejando, enfim, as obras da carne, premeditando mal, prejudicando o meu irmão, prejudicando o andamento da igreja. Nesse contexto, inclusive, para mim, é indiscutível. Nós temos até vários pastores que precisam nascer de novo, que precisam de uma experiência de regeneração. Só para terminar, a gente tem que estourar um pouquinho esse bloco aqui, 3 minutinhos. Eu lembro de uma coisa muito engraçada. Um amigo meu, maluco da igreja lá, ele gostava de fazer umas piadas entre os adolescentes e tudo mais. Um dia ele estava contando assim, que se levante agora todos os Caíns dessa geração. Aí levantou uma galera assim, que é isso, crente, tem que ler mais a Bíblia, hein? Ó, a enquete para você de casa é: você já invejou alguém? 100% das pessoas dizem sim. Ainda bem, porque se tivesse algum porcentagem falando não, eu falo, mas pelo menos mente esse aí, né? 100% das pessoas dizem que já invejaram. Deram uma de Caim um pouquinho aí, 0% das pessoas dizem não. Fica ligado, daqui a pouco a gente volta pro próximo bloco do Antenados na Geral. Sai daí. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Ainda estamos no ano do centenário. E a Boas Novas traz para você o kit de DVDs do centenário. Kit número 2 é a réplica da Mala dos Pioneiros, contendo 20 DVDs. Sendo 10 DVDs com os melhores momentos dos 90 aos 99 anos. E 10 DVDs com a festa do centenário. Kit número 2, por apenas R$ 250, parcelado em até 6 vezes sem juros e frete grátis para todo o Brasil. Ligue agora 21 21 12 6300 ou acesse www.voiceshop.com. As riquezas e prazeres da vida podem se tornar uma obsessão, destruindo o ser humano. Se lançar mão das promessas de Deus, o livro Um Grito por Liberdade Financeira, escrito pelos pastores Jonatas e Ana Lúcia Câmara, nos ensina que podemos ser bem-sucedidos, tendo uma vida próspera e de bem com Deus. Um Grito por Liberdade Financeira. Adquira já o seu nas lojas e principais livrarias. Estamos de volta aqui no Antenados na Geral, falando sobre Caim e Abel, os dois primeiros caras, homens, a nascerem de parto normal nessa terra.
né? Adão e Eva, Adão nasceu com a palavra, Eva nasceu da costela. E sobraram eles, aí primeiro parto normal, a gente está falando um pouco sobre eles. Pega essa Bíblia, acho que Gênesis 4, mais ou menos, já fala alguma coisa deles. Depois do debate, então agora, se você tiver uma Bíblia aí, ao Alcance Pé, que a gente de vez em quando fala sobre a Bíblia, você abre aí e checa para ver se está tudo certinho, tá bom? A enquete para você de casa, responder sim ou não. Você já invejou alguém? Fala a verdade aí, tá, crente? Responde sim ou não. Uma coisa que eu quero voltar, eu sempre pensei, acho que isso aí também vai ser um debate um nível bem, né, subjetivo, é o seguinte. E a gente lê na Bíblia isso e muitas pessoas falam, Adão e Eva tinham uma comunhão com Deus, pastor Reginaldo. Que algumas pessoas dizem que eles se comunicavam por telepatia, ou ele ouvia a voz de Deus, ou batia papo assim, como a gente bate com um diretor. Isso. Quer ver? Diretor, fala aí, aqui dentro no estúdio, por favor. Tem como? O diretor tá ouvindo aí, não? Vamos sim. Ó, tá vendo? O pessoal aqui no estúdio, a gente ouve só a voz do diretor aqui. Então as pessoas acreditavam que Deus falava assim. Ele ouvia, a gente falava, ele se comunicava normalmente com o diretor, como acontece aqui na Boas Novas. E depois houve uma quebra que foi o pecado. Isso. E aí o homem saiu da comunhão plena com Deus. Perdeu a pureza. Mas ele perdeu essa comunicação. O que ele perdeu? Que eu quero entender, porque assim, hoje, se a gente tem que comparar como se fosse hoje, se a gente perdesse a comunhão com Deus, seria assim, ó, o sacrifício de Jesus já está inválido, vocês têm que voltar a fazer sacrifício, matar. É mais ou menos isso que aconteceu com eles? Olha, quando eu leio lá em Gênesis 4 sobre a oferta, sobre Abel e Caim, eu penso sempre na oferta e na fé, no valor da fé, né? E creio que sem fé, como a palavra diz, é impossível agradar a Deus. Então tudo gira em torno do crer. Aquele que crê, ele produz bons frutos. O que não crê, ele produz mau fruto. Então quando eu vejo ali aquela cena ali, né, do Abel e Caim, né, a morte de Abel, no caso da oferta, né, nós vemos ali o seguinte, que Deus, ele está, e aquilo ali é para os dias de hoje, para que possamos viver hoje, como você bem colocou, Deus está nos mostrando ali, naquela passagem, que tudo tem que ser pela fé em Cristo Jesus, fundamentada na pessoa de Jesus. André, senão não tem valor, né? Eu quero responder a tua pergunta e salientar uma questão que o pastor João Fraga falou em relação à inveja. A questão é a seguinte: você perguntou se Deus ele continua falando. Isso vai. Porque o pessoal fala, existe uma quebra de comunhão. Eu quero entender o que é, que comunhão Olha é só, essa? isso vai desembocar numa ideia bem corriqueira no meio da igreja evangélica, o seguinte: pecou, caiu, Deus não fala mais com caído, né? É uma ideia logo singela, sutil, todavia contundente, que existe no arraial evangélico. Talvez eu não possa aqui botar em porcentagem, né, porque a enquete deu porcentagem da inveja 100%, mas nesse aspecto eu estou destacando, eu não posso mensurar. Todavia, a questão é a seguinte, André: Deus ele continua falando sim, mesmo com caído, porque Deus ele é um Deus pessoal. Essa é a diferença do Deus da Bíblia e o Deus das 11 religiões mundiais. Então o que ocorre? Em Gênesis 3:9, Adão caiu e Deus, Adão, onde estás? Deus foi ao encontro e falou com Adão. Nós temos no Novo Testamento, por exemplo, em Atos capítulo 10, um cidadão que não conhecia a fé cristã, praticava o paganismo, o nome dele é Cornélio, e ele, na sua proposta de falar com Deus, ele dá esmolas e ora do jeito dele. E o Senhor veio ao encontro dele. Então você que está assistindo aí, eu quero dizer a você, me dirigir a você, você que está afastado, que está tirando umas férias da casa do Pai, que Deus fala com você e está usando esse programa para você voltar, porque Ele te ama e quer libertar você. O outro aspecto, rapidinho pastor, que eu quero fazer em relação ao que o pastor João Fraga falou, de fato, a conversão, ela é uma metanoia, ela é uma mudança de mente, né? Mudança de mente, metanous, muda o caminho, muda a mente. Todavia, mesmo sendo transformado, a inveja está presente na estrutura do ser. E eu provo por quê. Eu explico por quê. A inveja, ela passa por uma situação seguinte: ela passa pela questão da pessoa não ter uma imagem correta sobre si.
E nós temos dentro da igreja que não tem uma imagem correta sobre si. Elas não reconhecem o valor que tem enquanto pessoa e não se valorizam. Por exemplo, a palavra diz que nós somos o povo, o ser humano é a coroa da criação de Deus. E tem muita gente que não se valoriza. E por não se valorizar, por se desvalorizar, como diz Paulo em Gálatas 6,3, né? Paulo fala o seguinte: olha, se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Então tem muita gente que julga ser e não é nada, e tem muita gente que é e não sabe o que é. Ou seja, essa autoimagem distorcida gera dentro da pessoa inveja. Ela olha para o outro lá cantando na igreja, ou pregando, ou ensinando, ou sei lá o que for, e ela se acha inferior. Todavia, nós não somos inferiores. Todos nós somos iguais, temos iguais em que sentido para Deus, e temos as nossas peculiaridades. Ou seja, cada um tem um talento, uma aptidão. E talvez tenha alguém assistindo esse debate, uma jovem ou um jovem aí, do outro lado aí na tua casa, e você se sente inferior. Eu quero dizer a você que você é imagem e semelhança de Deus. Então você não precisa invejar ninguém na sua igreja, né? O cabelo da irmã, ou sei lá, meu irmão, você é especial. E interessante também é frisar o seguinte, que Deus, Ele quer usar todos. Se às vezes você se acha sem condições, vai buscar condição. Eu acho que nessa questão do Abel e Caim, Deus se agradou da oferta de Abel, porque Deus conhecia o coração de Abel. Vale a intenção. Qual é a intenção, meu irmão, de você louvar, de você cantar, de você buscar ao Senhor, né? Qual é a intenção? Você tem que ter um objetivo, que é crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, cada vez mais, quanto mais você fizer no reino de Deus, mais você vai crescer na graça e no conhecimento. Uma coisa que também o irmão falou, que eu achei muito importante, Deus já tinha me dado essa mensagem, sobre a importância de nós fazermos o melhor, dar o nosso melhor para Deus. Como Abel ofereceu o seu melhor, nós também damos o nosso melhor. Como músico na igreja, criado, né, ali no seio da igreja, nós tínhamos aquele período de ensaio, né? Trabalhei com o Grupo Álamos na Igreja Batista aqui, lá de São Basílio, e trabalhei com alguns trabalhos, fizemos alguns trabalhos por essas igrejas, ajudando, orientando na área musical, né? E nós percebemos que é trabalhoso, e às vezes se sente assim meio, né, devagar, André, mas nós precisamos continuar fazendo a obra de Deus. Então a minha oferta tem que ser o meu melhor. Hoje, né, nós precisamos atentar para aquilo que o Senhor nos pede. Qual é a nossa oferta de hoje? É o nosso coração contrito, é a nossa sinceridade de coração, é as mãos limpas, o coração puro. Eu comecei a me preparar para esse curso de bacharel lá no IB, e aquelas perguntas teológicas assim, na hora quando eu fiz, eu estava lembrando, quando eu fiz a minha inscrição, no meu vestibular lá, né, no IB, aí uma pergunta assim meio, aí eu pensei, raciocinei, às vezes é melhor a gente não responder do que responder errado, né? Claro. Mas o Senhor, Ele conhece a sinceridade do teu coração. Eu quero dizer também para o irmãozinho, eu sei que foge um pouco, mas é dentro do contexto. Você que tem 40, 50, 60 anos, você já não tem mais condições de ir à igreja. Você recebe a ceia em casa, com calma, fica preocupado. Olha, como é que eu vou fazer? Às vezes eu não tenho um irmão para me levar na igreja. Peça o teu pastor para fazer da tua casa um ponto de pregação, uma vez do mês, se possível. Eu quero falar da oferta. Para ter comunhão, porque a igreja precisa da comunhão. É verdade, verdade. Eu quero voltar ao contexto da santidade, da comunhão que você havia colocado, porque Adão e Eva, quando comem o fruto, é gerado nele o bem e o mal. A partir daquele momento, o desígnio do homem, a sua escolha. Então é aí que há a quebra, aquilo que nós chamamos de apostasia nesses últimos dias, quando nós colocamos o pecado entre mim e Cristo. Isso quebra a minha comunhão com Deus, isso quebra a minha intimidade com Deus. Adão permitiu que essa intimidade fosse quebrada por intermédio do pecado. O que Deus esperava de Caim era o arrependimento, que não foi gerado no coração de Caim. Daí não se permitiu se arrepender, e aonde gerou-se todo esse mal em cima de Caim. Abel não, Abel se entregou.
A diferença é essa. Então, a comunhão que a Bíblia ela se refere é exatamente pelo pecado ter chega na vida do homem. É uma quebra de confiança mesmo, que o homem toda vez vai chegar, não é nem que Deus lembra, mas o homem lembra, poxa, mas eu pequei, será que ele vai me receber? A gente vai para um rápido break, e depois eu quero voltar, que eu acho interessante também na história de Caim, é a síndrome do Forrest Gump, quem já viu aquele filme, né? Um homem peca, ele sai correndo, tipo, corra fora. Caim fez isso, ele pecou, assim como Abel, eu vou me esconder. Eu falei, por que o homem faz isso, né? É bom quando ele corre porque ele sente que ele fez algo errado, porque tem muita gente também que peca e tá nem aí. E vai na igreja, não precisa nem correr, não. O cara dá uma de, não, tá tudo certo, tá tudo beleza. A gente vai falar um pouco sobre isso aí, da questão da culpa. É bom o homem sentir uma culpa também depois do pecado, como aconteceu com Caim e também com Adão e Eva, né? Se esconderam, ficaram, poxa, quero me esconder de Deus, tomara que ele não veja. Caim fez a mesma coisa. Você já invejou alguém? Responda a nossa pergunta sim ou não. Olha lá, 84% das pessoas dizem sim e 16% das pessoas dizem não. Quero saber quem são esses 16% aí, tá bom? Fique ligado, daqui a pouco a gente volta pro terceiro bloco do programa de hoje. Não sai daí. Ungida, Vaso, vaza, amado de Celinha. Vaso, manda um e-mail pra mim, manda aqui pro purohumor@boasnovas.tv. Manda um vídeo de você cantando. Você deu um louvor bem bonito pro Senhor, um corinho de fogo. Pode mandar uma foto, ser assim, né? Uma foto bonita. Qualquer coisa, Vaso, entendeu? Pode mandar, manda pedido de oração, manda o que você quiser, tá, ungida? purohumor@boasnovas.tv. Se eu gostar do seu vídeo, se eu achar muito lindo, muito bonito, muito ungido, vai passar, tá bom? Beijo santo. Anos de louvor e adoração. DVD do Ministério de Louvor Boas Novas. As mais tocadas durante seus 15 anos de carreira. Gravado ao vivo no Centro de Convenções Canaã. Um DVD para impactar a sua vida. Ministério de Louvor e Adoração Boas Novas. Já à venda na Disco Laser, CPAD e Central de Semeadores. Estamos de volta aqui no Antenados na Geral, falando sobre Caim e Abel. Tá muito bom o programa hoje. Estamos pegando vários pontos, valores aí, intrínsecos na história que tiramos da Bíblia. Você está aprendendo demais, assim como eu estou aprendendo hoje. E a gente pergunta para você, você já invejou alguém? Responda a verdade, hein, crente? Sim ou não? Pelo Twitter, internet, Facebook, várias maneiras de participar aqui no nosso programa. No último bloco eu tinha dito da síndrome do Forrest Gump, do homem de pecar e sair correndo. Aconteceu com Caim isso. Por mais que ele sabe que Deus é onipresente, é interessante isso. Hoje em dia a gente sabe disso. A gente está dentro da igreja, a gente pega e tenta esconder, ou tenta dar uma de santinho. Uma vez que o homem pecou, qual é o melhor tipo de reação que ele pode ter? É querer correr para, tipo assim, poxa, estou me sentindo culpado. Porque tem gente hoje que está com o coração, acho que tão petrificado, ou não sente nada, o cara peca. E André, tudo certo, vai, prega, canta, não sei o quê. O valor do arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Então você, enquanto está pecando, um homem peca. Enquanto ele não para e diz, olha, eu vou parar, vou mudar, né? Eu tenho que mudar, porque ele conhece a verdade, e a verdade o quê? O liberta. Então ele tem que tomar uma atitude, dizer, eu vou parar, eu vou mudar, eu quero mudar para melhorar. E culpa não muda nada, né? O cara fugir também não muda, se não se arrepender. Tem que assumir os seus erros, tem que confessar com a sua boca, porque aí é o valor da confissão.
se confessares, né? O problema é que tem gente escondendo dentro da própria igreja. Tem gente usando a igreja. Eu até brincava vendo com um pastor no carro sobre a caverna de Adulão, né, de Davi. Todavia, aqueles camaradas, dali saiu os 300 valentes de Davi. Eram 400 doidos, todo mundo arrebentado, todo mundo endividado, e foi transformado. Então, a ideia da culpa, ela tem um lado positivo. Quando você estuda psicopatologia, você vê o lado positivo da culpa. Todavia, a culpa tem sido um lado avassalador dentro da igreja, que se torna não algo positivo, mas negativo. Tá? Porque quando se pensa em culpa, André, você pensa em algo que vem de dentro, né, das emoções. E quando se pensa em pecado, não se pensa em culpa, se pensa em arrependimento. Porque Judas, por exemplo, dá a ideia que ele tem culpa, remorso. Em Mateus 27, do versículo 5, ele com remorso se suicida. Pedro, todavia, chora profundamente, não só culpa, ele tem um arrependimento. E pastor, é interessante também que o arrependimento já é fruto da fé, de você crer. Quando você crê, você se arrepende. Quando não crê, não se arrepende. Então, às vezes eu peco, mas se eu não me arrepender, é porque o pecado é um pecado banal, não existe, logo não é pecado. O pecado, ele pode ser pecado, ele deixa de ser pecado quando eu me arrependo e creio que pequei, porque a palavra diz que eu pequei. Aí eu vou, me arrependo, aí sim, aí eu entro na bênção de Deus. E interessante, volta Caim e Abel, foram crescendo, um era lavrador, cuidava da terra, e o outro cuidava, pastor de ovelhas e tudo mais. O modo deles de adorar a Deus eram fazendo sacrifícios. Os dois fazem sacrifícios. Um Deus aceita, outro Deus não aceita. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho lá na queda, né? Lá na questão da queda que foi focada aqui. A palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós caímos, pecamos em Adão. Logo depois teve o problema de Caim e Abel. O nosso problema, se você analisar, todos os nossos problemas são oriundos da desobediência. Logo depois do problema entre Abel e Caim, Deus levantou Enoque. A palavra Enoque significa o dedicado. Andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque ali já representava Jesus. Nós vemos em toda a história, por exemplo, na própria delegação apostólica, no colégio apostólico que o pastor citou, a questão de Judas. Foi impossível. Judas teve todas as chances possíveis e não se regenerou. Até tem um sermão muito interessante do pastor Davi Gomes. Judas, o homem que Jesus não pôde fazer. Depois lá na cruz, eram dois ao lado de Jesus. Um se arrependeu e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O outro não teve jeito, ficou irremediavelmente perdido. Parece que há momentos assim que a gente dá até uma certa razão a Calvino, a João Calvino. Eu não... Um dia tá forte aqui, mas Tá certo. Apesar de que eu não creio assim na predestinação. Para mim a salvação é para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira tá do lado de... que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora fico assim, uns nascem logo, eu estou falando espiritualmente. Outros demoram um pouco mais para nascer. E me parece que alguns nunca vão nascer. Parece que há alguns que não tem jeito. E, como eu disse, irremediavelmente perdidos. Mas você acha que isso seria predestinado a isso? É isso? Não. Nos faz lembrar. Eu não creio. Eu concordo com Calvino em muitos pontos dele, em muitas ideias dele. Eu sou, em alguns pontos, apesar de que eu sou batista por convicção há 40 anos, né? Mas eu concordo com Calvino em vários aspectos. Não estou dizendo que, com essa minha tese,
que alguns estão predestinados para o inferno, outros para o céu. Não. Mas parece-me que há pessoas que não alcançarão a salvação, porque elas não querem. Deixa eu corroborar. Por uma questão de escolha. Deixa eu corroborar com o pastor rapidinho, Sim. então. Que eu queria muito ouvi-lo, eu sabia que ele ia trazer alguma coisa assim, não sei porquê. E eu quero falar da oferta, eu preciso falar da oferta. Claro, os dois ofertaram. Mas agora veja bem, eu quero deixar bem claro para os telespectadores todos que eu não creio desta forma, que tem aqueles já predestinados para o céu e os predestinados para o inferno. Mas há pessoas que, por uma questão de escolha pessoal, elas parece-me que não querem. Então, sendo assim, olha só, ou seja, a salvação é condicional. Pastor João Fraga, a salvação é sendo assim, então já posso falar. Porque o próprio versículo, Gênesis capítulo 4, versículo 7, o próprio Deus falou para Caim: se procederes bem, serás aceito. Se procederes mal, está perdido. Ou seja, o pecado vem contra ti, batendo na tua porta. O desejo será contra ti, cabe a ti dominá-lo. Então, eu quero aqui me dirigir ao telespectador e dizer o seguinte: nós estávamos na época, né, do início de tudo, né, numa dispensação totalmente diferente da dispensação da graça. Em Romanos 6,14, Paulo, a teologia paulina que ele fala assim: não estáis debaixo da lei, sim da graça, e o pecado não terá domínio sobre vós. Mediante Caim ter pecado, Deus, lá naquela época de Gênesis, Deus falou: cabe a ti dominá-lo. Agora deixa eu aqui, por favor, salientar da oferta muito rápido e objetivo, que eu acho que o debate é interativo e aquele que está em casa, ele deve estar empolgado, né? Se o pastor levanta calvinismo, então, aí a chapa é esquentar. Mas aí, deixa eu falar uma coisa aqui interessante, André, porque está acontecendo uma coisa na igreja evangélica que está me incomodando. Eu sou um pastor jovem, 32 anos, estou ali 7 anos pastoreando a primeira igreja batista em Parque Eldorado, Santa Cruz da Serra. Mas deixa eu dar uma palavra a você. Tem me incomodado uma turma que está surgindo na igreja aí, que está dizendo que dízimo não é do Novo Testamento, dízimo é só do Antigo, e que oferta e tal, porque tem uma turma deturpando. Tempo da graça. Deixa eu dar aqui uma palavra em nome de Jesus. A gente teve um programa desse, dízimos e ofertas, se não me engano, na sexta-feira, não foi passada? O último programa, sexta-feira, e ligou uma pessoa e falou assim, a gente falando de dízimos e ofertas, falou, me chama, cara. Hoje em dia não precisa ter, porque estamos vivendo o tempo da graça. Eu tô brincando. Eu falei, tá bom. Olha só. Os pastores até riram. Então, André, graça, deixa eu só então entrar aí. A questão é a seguinte: a atitude de Caim e Abel é uma atitude, é uma prática que já vem dos povos semíticos. Na verdade, até um pastor me questionou há 4 anos atrás, num evento, um evento até interessante, que eu não vou citar aqui, questões de ética, e ele falou: vem cá, e até ele falou assim, mas o dízimo, ele vem dos povos semíticos e tal. Eu falei: meu irmão, e o Código de Hammurabi, a lei de Italião, vem da onde? Não é da Bíblia, está na Bíblia, porque Deus se revelou na cultura de um povo. Então a proposta de dízimos e ofertas, ela nasce antes da lei, e ela foi ratificada na lei, ratificada na graça, e eu provo isso. Quem quiser que está dentro de casa e contra a doutrina do dízimo, vai ter que rasgar Gênesis 14, Hebreus capítulo 6, versículo 20 e Hebreus capítulo 7. Rasga a Bíblia e cria teologia. Porque o dízimo, rapidinho, em Hebreus 6, 20, a Bíblia vai interpretar quem foi Melquisedeque em Gênesis 14, que Abraão entregou o dízimo. A Bíblia vai interpretar. Então a Bíblia mostra claramente que tipifica o Cristo. E no capítulo 7, no versículo 8, para mim ali é o tiro da graça, é o tiro direto, que fala assim: aliás, aqui se entrega dízimo aos homens mortais, porém ali se testifica daquele que vive. Hebreus 7 faz um paralelo e uma descrição entre antes da lei, a lei e a graça. E o dízimo e a oferta está confirmado no Novo Testamento, sim. Eu não vou nem citar os outros textos. É só Hebreus capítulo 6, versículo 20, Hebreus capítulo 7, de 1 a 8. Quem quiser dizer que não tem, rasga Hebreus e cria sua teologia. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, rasga também. É oferta. Não, e o mais importante também que eu vejo é o seguinte, que normalmente a gente tem que falar, né? Os irmãos pão duro, né? Não quer ajudar a obra, não entende que nós somos cooperadores da obra. Eu vejo ali o nosso irmão Samuel Câmara, meu coração se alegrou, de meu e da minha família, creio que quase todos nós que professamos a fé em Cristo, de ver a importância ali de um homem lutando ali, batalhando, né, em prol do reino de Deus. É um exemplo para nós. E eu recebi isso na minha casa.
Que privilégio, né? Vendo ali um templo construído ali em um ano para 20 mil pessoas, né? E esse trabalho maravilhoso aí, qual é a câmera que eu posso falar? Não, pode falar qualquer uma delas, mas a câmera vai lhe achar. Querido, aí. Vamos semear. Deixa Deus te usar, como bem colocou a nossa querida irmã a Cassiane, e todos nós estamos falando sempre. Oferte, procure, dizime, traga. Dizima, porque dizime é acabar. Traga a gente teve isso. A sua oferta, a sua semente. Aqui as boas novas, de alguma forma você pode ajudar. Esse trabalho não pode parar. Isso aqui é uma bênção de Deus. Não, e é engraçado, se a pessoa fala assim, porque está no tempo da graça, né, para ofertar. Rapaz, se não ofertar, o povo de fora da igreja vai achar graça de você aí. Porque se o cara não oferta, não vai dar o dízimo dele. André, como é que sustenta uma igreja? Vai para um rápido intervalo, pastor, daqui a pouco a gente volta, que estourou o tempo ali. Você já invejou alguém? Essa é a nossa pergunta, a enquete. 91% das pessoas dizem que sim. E 9% das pessoas dizem não. Continue até lá na geral. Daqui a pouco a gente volta pro último bloco. Não sai daí. Olha o que chegou na tela da TV. Uma novidade linda de se ver. A maior TV cristã do Brasil, trazendo boas novas pra você. Tem informação, ação, diversão, debates, enquetes, papo inteligente e mais. Pra toda a família assistir, à vontade ficar abençoada, 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 abençoada. CD Nova Voz. Cante hinos da harpa cristã em ritmos regionais, junto com o coral de crianças da Assembleia de Deus em Belém. São 7 faixas com hinos da harpa e mais 7 faixas de playback para você cantar na sua igreja. Ligue 0 operadora 21 21 12 6300 e peça o seu CD por apenas R$15,90. Adquira também o kit infantil com 2 revistas em quadrinhos sobre a história da Assembleia de Deus, juntamente com o CD Nova Voz por apenas R$25. Não perca tempo, ligue 0 operadora 21 21 12 6300 ou acesse www.voishop.com. Estamos de volta aqui ao Antenados na Geral, o último bloco falando sobre Caim e Abel. Você está aprendendo, a gente está falando de tudo, de oferta, de dízimo. Tá bom demais o programa. Você já invejou alguém? Essa é a nossa enquete. Caim invejou Abel, matou ele e depois tentou fugir. Por isso que a gente está fazendo essa pergunta. Bote que no final do bloco a gente dá o resultado final. Mas a minha pergunta, só para a gente também finalizar e o pessoal entender em casa. Os dois ofertaram. Bom, por que um não foi aceito? Eu acredito que é a questão do coração. Porque a intencionalidade, aquilo que estava dentro do coração de Caim e de Abel. Tanto é que o Senhor falou para ele: ô Caim, se tu procederes bem, tu serás aceito. Porque uma coisa também que tem que se pregar, que é o outro lado também, que o cara não deixa só o dinheiro na igreja. Não é o dinheiro. Primeiro ele se entrega. Isso não é muito fácil. Vai lá, deixa o cascalho aqui, mete o pé, fica no pecado. Exatamente. Então também não é isso. Porque também a turma que está me ouvindo, que é contra o que eu estou dizendo sobre dízimo de oferta, que até tenta defender na Bíblia, eles vão também atacar a outra turma que também está deturpando o Evangelho. É verdade. Então o que acontece? A questão é a seguinte, André, que passa pela intenção. Aí o pastor citou aqui, quando fala da oferta, eu acho lindo, 1 Crônicas 29, no Antigo Testamento, Davi, e 2 Coríntios capítulo 9, porque Paulo falou o seguinte: cada um contribua, falando de oferta, segundo o proposto no seu coração, porque Deus ama o que dá com alegria. Não faço por necessidade, por constrangimento. Então Deus viu a intenção de Abel. E tem gente contribuindo
com outros objetivos. Não, e eu quero trazer, a gente teve, eu falei, sexta-feira, e acho que tem tudo a ver com isso aqui, sexta-feira tivemos esse debate sobre dízimos e ofertas, e se foi falado e conversamos sobre a questão de uma lei natural da semeadura, aquele que planta vai colher. Aí eu fiz uma pergunta e foi interessante o debate, falei assim, e quem não é crente, vamos dizer assim, vai lá um dia, sente, minha mãe, eu vou ofertar, eu vou colher de volta. Aí a gente passa daquele pressuposto de, vai porque é uma lei, mas beleza, Caim foi lá e ofertou. E Deus rejeitou a oferta dele. Uma das formas que eu vejo a oferta de Caim, que é a oferta de agora, exatamente essa falta de interesse pela verdade, pelo amor a Cristo. Caim provavelmente falou, vou lá entregar. Como tem muita gente... Abel já foi com carinho, com amor, nesse caso, essa lei da semeadura, ela é vigente ou não? Deus rejeita também ofertas hoje. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar um pouquinho a teologia lá na cozinha, certo? E eu quero até, como minha última palavra, dizer o seguinte, o sacrifício vicário, o sacrifício salvífico de Jesus Cristo resolveu tudo isto. O homem regenerado por Jesus, pelo poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Assim que ele nasce de novo, que ele é transformado, que ele é regenerado, convertido, como quiser, ele entra no processo santificatório. Certo? Ele vai, com certeza, ter coração. Deus não quer a minha oferta. Antes da minha oferta, antes do meu dízimo, o dízimo é bíblico, nós temos que praticá-lo. A questão da oferta é bíblica, nós temos que entregar a oferta porque está na palavra, está inserido na palavra de Deus. Mas antes disto tudo, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Olha só rapidinho, a oferta 13, de Caim, de Abel foi recebida porque ele o fez com inteireza de coração. Deixa eu dar aqui uma palavra rapidinho, pastor. Hebreus 13:15, já no Novo Testamento, fala assim, ofereçamos sempre a Deus sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios daqueles que professam o seu nome. Agora, quando o André falou da semeadura, André, a semeadura ela é muito mais abrangente do que se pensa. Por quê? Ele citou Gálatas 6:7, de Deus não se zomba, o que o homem semear, ele ceifará. E quando pensa essa ideia de colher, por exemplo, Mateus 7:2, é a lei áurea dos relacionamentos. Fazer aos outros o que querem que vos façam. O que quer ser abraçado, abrace. Quer afago, quer carinho, quer amizade, então seja amigo. Vai colher. Mas é uma questão de semeadura. Eu quero salientar só mais um ponto aqui para terminar a minha palavra. No processo santificatório, o caráter de Jesus é gerado em mim. Nós salientamos muito a questão da inveja. Se eu tenho inveja, eu preciso me libertar dela. Ela é, como o pastor disse, ela é maléfica. Está na palavra de Deus que ela apodrece os ossos. Na medida em que o caráter de Jesus, o Espírito Santo que habita em mim como nova criatura, for trabalhando e gerando em mim o caráter de Jesus, eu vou escapando dessas mazelas. Todas do velho homem, do velho Adão. Falou da inveja, mas tem a fofoca. Deixa eu colocar uma coisa rápida. Um minutinho só tem para terminar. Quando passamos na passagem do mancebo rico, que Jesus, ele vem perguntar acerca de Jesus, Jesus disse, olha, para que você possa herdar a vida, que nós temos que vencer nesta vida um sentimento no nosso coração. A Bíblia diz o seguinte, onde está o seu coração, está o seu tesouro. Então, se o teu coração não estiver em Cristo, verdadeiramente... Não adianta, não vai ter resultado de fé, não adianta, não vai haver santidade e nem sacrifício que agrade ao Senhor. A fé é uma maravilha, nós podemos falar da fé aqui, inúmeras formas da fé, mas o mais importante, o coração contrito e quebrantado, é entendermos que o nosso coração tem que estar literalmente em Cristo. Irmãos, também e falta 30 segundos para terminar. Eu acho que a gente tem que estender isso aqui. O fruto digno de arrependimento, do arrependimento, porque tem que ter o fruto. Então aí, você tem que
você tem que viver uma vida diferente. Nascer de novo em Jesus. Tem como ser 1h30 de programa hoje, não? Tá terminando, pastor. Eu queria, acho que tem tanta coisa pra gente falar. A gente vai marcar um outro programa aqui, 10 segundos pra terminar. Exatamente, né? Mesmo assunto. Acho que a gente tem que fazer um novo debate sobre dízimos e ofertas com esse grupo aqui, ó. Você já invejou alguém? Resultado final. 91% das pessoas dizem sim, ó. Tem 9% das pessoas que não invejaram alguém, não. Obrigado pela sua audiência, pastores. Obrigado pela presença de vocês. Está marcado mais um encontro aqui. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Eu já decidi te obedecer. Eu vi milagres, eu vi sinais. Eu vi o agir de tuas mãos.